Nós vamos ler 2 versículos, versículo 19 e versículo 20. Versículo 19 e 20 diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Agora, juntos, ao auxílio do Data Show, eu quero ler com você, para todo mundo ler o livro na mesma versão, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Para aí, vamos repetir essa frase juntos? Estou crucificado com Cristo. Mais uma vez, estou crucificado com Cristo. Próximo verso. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Jesus te amou. Jesus te ama. E Jesus deseja encontrar-se com você nessa vida e deseja morar com você na vida lá. Mas existe algumas condições para nós entrarmos no céu. O céu é para todos os pecadores sobre a face da terra? Sim ou não? Sim. Tem algum pecador que não vai entrar no céu? Tem alguns. Que tipo de pecadores não entrarão no céu? Não vai entrar no céu nenhum pecador que não se vê pecador. Não vai entrar no céu nenhum pecador que, mesmo entendendo que é pecador, não tenha se arrependido da sua vida de pecados. O céu é para os pecadores, sim, mas pecadores perdoados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O céu é para você. A maior mensagem do Evangelho é que o céu nos aguarda, o céu nos espera. Aqui nesse mundo é um mundo de dor, de aflições, de tribulações, mas existe um mundo melhor a nos esperar. Para irmos para esse mundo, nós temos que cumprir os ditames, as regras que regem esse mundo. E esses ditames e regras estão contidos na palavra do Senhor. Por isso nós temos tanta preocupação de diariamente lermos a palavra do Senhor, conhecermos mais a palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Você conhece a palavra do Senhor, automaticamente o Senhor da palavra se revela a cada um de nós. E nessa noite eu quero falar sobre justamente essa frase de Paulo, quando ele disse que ele estava crucificado. Já estou crucificado. E quando nós falamos de cruz, cruz nos lembra sacrifício, abnegação, renúncia, pacto. Cruz nos lembra isso. E Paulo, ele não diz estar crucificado como Cristo. Ele não disse isso. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Porque é diferente estar crucificado como Cristo e estar crucificado com Cristo. É muito diferente. Sozinho nós não conseguimos nada nessa vida. Com a graça de Deus, estando em Cristo crucificados, nós automaticamente começamos a trilhar uma caminhada de vitória, e Deus quer que você seja de fato uma pessoa vitoriosa, e o segredo é ser vitorioso em Cristo. Como nós aprendemos, olha, antes da vitória sempre tem um deserto a nos esperar. E a Bíblia diz que quando o Senhor voltou para o reino da sua glória, ele teve uma cruz
pela qual ele precisou passar. E nós que somos os seus discípulos, existe um reino a nos esperar. Mas o preço para entrarmos nesse reino é nós nos apropriarmos da cruz que cada um do Senhor recebeu. A minha cruz só eu posso carregar. A sua cruz ninguém pode carregar, é sua. Nós temos explicado esse princípio porque a cruz ele é um princípio eterno que liga os céus à terra, que liga criaturas e criaturas, que traz comunhão, que traz regeneração. Enfim, a cruz é o centro de tudo e não dá para irmos para o céu sem colocarmos a nossa cruz no devido lugar. A Bíblia diz que nós seremos sempre desafiados a deixar a cruz. Quando você olha a cena da crucificação, e hoje o memorial que celebramos ao Senhor nos faz lembrar, porque Jesus disse que nós devíamos fazer, sempre que nos reuníssemos, esse memorial. Então, em memória dele, nós nos lembramos do sacrifício dele na cruz. E o sacrifício na cruz feito pelo Senhor, por muitas vezes Satanás impediu que esse sacrifício chegasse ao fim, chegasse ao consumado estar. Sabe por quê? Se Jesus não tivesse subido a cruz, nós não poderíamos ter a certeza da vida eterna. Agora estuda. A Bíblia diz que Jesus foi crucificado em uma sexta-feira. A Bíblia diz que entre dois ladrões o nosso Senhor fora crucificado. A mesma Bíblia diz que ali, debaixo da cruz do Senhor, haviam pessoas que estavam indiferentes à sua dor, indiferentes àquilo que estava acontecendo, como soldados, mas haviam também homens da lei, pessoas do sinédrio, pessoas que eram líderes das sinagogas, que estavam ali presentes. E alguns deles disseram assim: você não disse que é o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, por que você não desce daí e se livra? E livra estes que estão aí ao seu lado. Você se lembra quando Jesus começou o seu ministério? A Bíblia diz que o Espírito Santo o levou ao deserto para ser tentado por Satanás. E estando no deserto, no final da sua consagração, do seu jejum, Satanás apareceu para ele. E por 3 vezes, Satanás quis que Jesus se revelasse como o Filho de Deus. E disse: olha, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Escuta, se tu és o Filho de Deus, por que você não sobe aqui e lança-te até abaixo? Porque está escrito que aos teus anjos dá ordem a teu respeito para te guardar. Se tu é o Filho de Deus. Em todo o tempo, Satanás quis fazer Jesus desistir. Você acha que com você vai ser diferente? Ele vai desafiar você. Ele vai muitas vezes colocar dúvida no seu coração acerca da sua filiação, se de fato você é filho de Deus ou não. Muitas vezes Satanás vai dizer assim: para que isso, menino? Para que esse negócio de sofrer? Olha, Jesus já sofreu na cruz, você não tem que sofrer não. Quando nós fugimos da cruz, nós nos tornamos meninos espirituais. Aliás, meninos espirituais não querem a cruz. Eu expressei nada. A cruz faz parte do caminhar cristão maduro, porque os meninos, eles não querem a cruz. Os meninos querem fugir da cruz ou ficarem no máximo na sua zona de conforto. Mas Satanás ele vai continuar dizendo a você o mesmo que disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, por que você não desce aí da cruz? Para com esse negócio de renúncia não é bem assim não. Hoje de manhã, quando o pastor Rodolfo ministrou a palavra do Senhor, nós vimos a intenção de Satanás
em nos seduzir, dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, reinterpretada, que a coisa não é bem assim não, que algumas coisas aqui na Bíblia são alegóricas. Então para que sofrer? Para que orar? Para que jejuar? Para que estar todo domingo congregando? Para que você precisa levar uma vida de piedade, de santidade, se Jesus na cruz do Calvário, quando disse que está consumado, já fez tudo isso em seu lugar? Assim diz Satanás. E o que ele faz? Ele faz o que ele sempre fez, desde o jardim do Éden. Pega a palavra de Deus, torce a palavra de Deus e lança dúvida. E quando o cristão desatento, que não vigia, acolhe a dúvida, ele toma uma terrível rasteira que poderá terminar com sua morte espiritual. A Bíblia diz que na cruz está o nosso triunfo. A sua vitória está na cruz do Calvário, e cada um de nós temos o Calvário. Algumas pessoas aqui no culto nesta noite estão passando por algum Calvário na sua vida, não todos. Eu creio que muitos irmãos aqui estão passando uma fase boa na vida, mas lá no passado já passou um Calvário. Outros não sabem, Deus nos poupa de conhecermos o nosso futuro, porque se soubéssemos os calvários que irão surgir na nossa caminhada, nós até talvez blasfemaríamos contra o nosso Deus, pecaríamos contra o seu Espírito. Mas está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 14: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Crucificar-me com Cristo é o desafio na vida de cada cristão. Paulo diz: longe está de mim gloriar-me em qualquer outra coisa, no meu autoconhecimento, no meu nível de revelação, no meu nível de compreensão. Longe de mim, eu só me glorio na cruz de Cristo. De igual maneira, nós precisamos copiar o exemplo do apóstolo Paulo. Eu quero falar rapidamente sobre lições que nós aprendemos com o crucificado. Existem lições que nós aprendemos quando olhamos para o nosso Cristo crucificado. Existem. Eu quero falar algumas dessas lições para a gente sair daqui com essas lições guardadas no nosso coração, servindo como base para a nossa caminhada, numa pisada mais firme, numa vida mais madura e num amor relacional mais profundo com o nosso Senhor. Primeira coisa: o crucificado não tem poder sobre si. Vamos repetir isso juntos? O crucificado não tem poder sobre si. Você já viu todo mundo que viu a cena da cruz? A pessoa ficava completamente imobilizada, pés atravessados por um pino, por um prego, e mãos atravessadas por outros pregos. Crucificado, ele não tem poder sobre si, e por essa razão nenhum crucificado consegue fazer mais o que gostaria de fazer. Se você está de fato em Cristo crucificado, você não pode mais exercer a sua própria vontade. Aprendemos com Jesus na oração do Getsemane, quando ele fala com o Pai: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Romanos capítulo 6, verso 6, nos diz Paulo: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Quem não permanecer crucificado com Cristo na cruz é automaticamente escravo do pecado. Sabe aqueles vícios que você não consegue se livrar? Crava-os hoje na cruz do Calvário. Sabe aquele padrão doentio de pensamento que você não consegue abandonar? Coloque hoje aos pés da cruz do Calvário. Confesse ao Senhor a sua fraqueza, o seu pecado, e peça ao Senhor com todas as suas forças: Jesus,
Jesus, eu quero ser crucificado. É um pedido difícil e ao mesmo tempo é um pedido corajoso. Então o crucificado não tem mais poder sobre si. Em suma, ele não faz aquilo que quer. Paulo diz que o crucificado está morto para o mundo. O mesmo apóstolo diz que o crucificado é nova criatura. Agora, o pecado não tem mais domínio sobre o crucificado, porque ele está crucificado. Então, a primeira lição que nós aprendemos com o Cristo crucificado, ele não tem mais poder sobre si. Você tem o dono, e o seu dono é Jesus. E agora, a vida que você vive através dele. Você não vive por você mesmo, você vive através dele. Você lembra quando Jesus diz que ele é a videira verdadeira? E o meu Pai é o viticultor. Toda vara que em mim não der frutos, ele poda para que dê mais frutos, e se ela não produzir frutos, ele arranca e lança no fogo. Quando nós não estamos ligados na videira que é Cristo, nós nos tornamos infrutíferos. Mas quando o princípio da cruz está funcionante na nossa vida, nós, por não agirmos mais na vida da alma, na vida da carne, a gente consegue agora produzir e dar mais frutos. Então essa é a primeira lição que aprendemos com o crucificado. Não faz mais o que quer. O crucificado não tem mais poder sobre si. E Paulo diz assim: o crucificado é aquele que nós aprendemos aqui na escola bíblica, que diz que é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são, e esse que tudo se faz novo. Gálatas 5, versículo 24, você notar, diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se está sendo difícil para você crucificar as suas paixões e desejos, você precisa clamar o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Quando nós admitimos a nossa fraqueza, o nosso Mestre, que é também o nosso Salvador, ele vem e age sobre nós com mão forte. Segunda lição que nós aprendemos com o crucificado: o crucificado não toca seus pés na terra. Vamos falar juntos? O crucificado não toca seus pés na terra. Mas nós esquecemos que estamos crucificados com Cristo e de vez em quando a gente quer descer da cruz. De vez em quando a gente quer dar uma voltinha por aí. E esquecemos que sobre nós há um Senhor agora, que não é só o Salvador. A Bíblia diz que quando Jesus foi erguido no madeiro, os seus pés deixaram de tocar a terra. Se você está crucificado com Cristo, os seus pés não estão mais nesse mundo, muito embora a Bíblia diz que eu e você somos os pés do Senhor aqui na terra. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou Rei de Israel, nós cantamos aqui. Mas também a mesma Bíblia diz que o Senhor Jesus, quando foi crucificado e foi erguido no madeiro, ele junto com ele nos colocou em lugares celestiais. Ele nos assentou em lugares celestiais. Está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 6. A nossa posição em Cristo é uma posição de conforto e de autoridade. Mas eu posso perder o conforto e a autoridade se eu não vigiar aquilo que conquistei em Cristo Jesus, o Senhor. A Bíblia também diz: para o sábio há um caminho na vida. Olha o que diz esse texto de Provérbios capítulo 15, versículo 24. Para o sábio há um caminho da vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. Então o crucificado não tem mais os seus pés aqui na terra.
A cabeça e o coração dele está nos céus, que o espera. E eu tenho aqui muitas vezes perguntado: quantas vezes no dia você pensa que Jesus está voltando e que a qualquer hora está valendo? Quantas vezes no dia você para pensar na cidade celestial, que um dia, se você fizer a sua parte, você vai colocar os seus pés nela? Quantas vezes por dia você pensa e sonha nessas coisas tão eternas e tão sagradas? Terceira coisa sobre o crucificado que podemos aprender: o crucificado, ele não pode olhar para trás. Vamos falar juntos? O crucificado não pode olhar para trás. Quantos estão crucificados com Cristo? Satanás vai tentar você descer da cruz, e se você estiver resistente, ele vai tentar te dar uma outra pernada. Ele vai tentar fazer você olhar para trás. Nós aprendemos aqui quinta-feira um texto que é um dos textos que leva esse ministério à frente. Olha, a nossa referência padrão é Jesus. E quando estamos de fato crucificados com Ele, passado na nossa vida, passado mesmo. Nós entendemos que quando a mulher de Ló olhou para trás, ela ficou paralisada na sua caminhada. E a ordem do Senhor era: não olhe para trás. Depois o Senhor Jesus mesmo, ele falando aos discípulos, ele disse assim: lembrai-vos, portanto, da mulher de Ló. Então, se Jesus nos traz esse lembrete da mulher de Ló, nós não podemos desprezar esse ensino do Mestre, quando o Senhor diz que nosso caminho é para a frente e para o alto. O crente ele anda olhando para a frente e para o alto sempre, olhando para Jesus firmemente, autor e consumador da nossa fé. E quando o crente desce da cruz para dar uma olhadinha para trás, a Bíblia diz que o comportamento dele se parece com um cão que voltou a seu próprio vômito e com a porca lavada e voltou ao lamaçal. Está escrito em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Nós somos ovelhas do Senhor. Mas se tem uma natureza de cão, você não precisa morrer hoje. Se tem uma natureza de porco em você, precisa morrer hoje. Porque toda vez que a nossa velha natureza quer reagir, fazendo-nos descer da cruz, nós iremos automaticamente dar uma olhadinha para trás. E aí, muita gente fica com a sua vida estagnada, como a mulher de Ló ficou, e ela não ficou só no formato estátua, ela morreu quando ela estagnou. 3 coisas o crucificado nos ensina. Diz Hebreus capítulo 10, versos 36 e 39, eu quero ler para que você se lembre disso que nós estamos aprendendo com a palavra do Senhor hoje. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Quem olha para trás, retrocede, e quem retrocede, vai para a perdição. Está perdido. A nossa tristeza é que temos visto ao longo da história da nossa igreja aqui nesses 23 anos, pessoas que começaram bem a sua caminhada cristã, mas em algum momento na sua caminhada deram ouvido ao capiroto, desceram da sua cruz e olharam para trás, e como diz Pedro, agiram como o cão que volta ao seu próprio vômito e como a porca lavada que volta ao lamaçal. Esse não é o destino que Deus quer para você. Essa não é a vontade de Deus para a nossa vida. Quarta e última lição que nós aprendemos com o Senhor crucificado: o crucificado é levantado por quem crucificou. Vamos falar isso juntos.
O crucificado é levantado por quem o crucificou. Eu não sei se você já acompanhou como era o processo da crucificação. Geralmente o crucificado levava aquela parte horizontal onde os braços eram presos e aqui era atravessado os pregos, porque aqui na mão, essa imagem que nós vemos é uma imagem apenas romântica, era aqui na divisão do osso da mão, porque senão arrastava o peso do corpo. Diz a história que o crucificado ele tinha que levar aquela parte horizontal. Depois que ele chegava ao lugar onde ia ser unido a parte horizontal, a parte vertical, era feito um buraco no chão. Sabe para que era feito esse buraco? Depois que a parte horizontal era fixada na parte vertical e o prisioneiro estava pronto para ser erguido do madeiro, os soldados puxavam com corda. E quando aquele buraco que foi escavado, a cruz caía dentro daquele buraco, muitos dos crucificados tinham seus braços arrebentados, os seus corpos pendiam, fazendo com que eles sofressem mais. Quando Jesus foi colocado no buraco, a cruz caiu, a dor piorou. Os crucificados morriam literalmente de dor, como nós temos estudado. Por que tanta dor? Eu diria, por que tanto amor? Nós aprendemos que o crucificado é levantado por quem o crucificou. Se você está vivendo hoje uma vida de abnegação, de renúncia, fica firme, porque cada vez que você diz não ao pecado, Satanás diz: ô povo, você vai perder essa oportunidade, ninguém está vendo, é só uma vez. E você está se mantendo na cruz, você está ganhando um aplauso do céu e é uma recompensa a te esperar. A Bíblia diz que a nossa breve e momentânea tribulação jamais há de ser comparada com a glória que em cada um de nós há de ser revelada. Vale a pena nós ficarmos firmes, vale a pena nós aguardarmos em nossa posição a recompensa que virá das mãos do Mestre. E aquelas pessoas que oprimem você, que querem levar você para o mal, ou que desejam o mal a você, elas não sabem que quando elas fazem parte na sua crucificação, sem querer, elas estão levantando você. Você está entendendo essa palavra? Então, quando Jesus diz que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e fizerem todo o mal por minha causa, ele disse que havia uma recompensa. Fica firme, meu irmão. Fica firme, minha irmã. Nós estamos vivendo tempos onde nós estamos acompanhando nas vidas muitos escândalos. Nosso exemplo é Jesus. O seu exemplo é Jesus. Jesus não deixou a cruz, sabe por quê? Porque naquele dia em que ele foi crucificado, ele me viu, ele me amou, ele viu você, ele te amou, ele decidiu: eu vou morrer pelo José, pelo Antônio, pela Maria, pelo Não, pela Márcia, pela terra, eu vou morrer por você. E ele se entregou. Você está entendendo essa palavra? Então, a quarta lição que aprendemos com o crucificado: o crucificado é levantado por quem crucificou. Quando Jesus foi crucificado, eles não sabiam o que estavam fazendo, eles estavam promovendo o Senhor Jesus a sua eterna glória. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, 26, quando narra aqueles dois caminhantes, quando retornavam para o caminho de Emaús, a Bíblia diz que um estranho que os acompanhou começou a conversar com eles, e eles estavam cabisbaixos, entristecidos, sem esperança. E aquele estranho, nós já aprendemos, era o Senhor Jesus. Ele pergunta: porventura
não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Você é de Jesus, não é? Se você padece hoje nessa vida por amor a Jesus, um dia você vai entrar na glória. E tudo aquilo que hoje é dor, é lágrima, vai cessar para todo sempre na sua vida. Por isso, uma cruz haverá sempre no nosso caminho, antes do trono. Ô pastor, o trono é só para Deus e para Jesus. Não. O Senhor em Apocalipse diz que aquele que for fiel a Ele, assentar-se-á com Ele no seu tempo. O Senhor preparou um universo onde Ele colocará os seus filhos em posições estratégicas em lugar de domínio e governo, está escrito. Por isso, de maneira apaixonada, nós temos estudado a palavra de Deus. Vamos estudar conosco, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, quando levantaram Jesus no madeiro, eles estavam promovendo o Senhor para retornar para a sua glória. Eu quero, sinto de Deus hoje, mover no meu coração para orar por aqueles que estão passando por grande aflição. E você deseja que o Senhor te fortaleça. Vamos todos ficar em pé, Moisés vai tocar uma música que é o piano, som instrumental. E você que quer receber uma oração, vem à frente agora. Depois o pastor Rodolfo vai estar conduzindo-nos na ceia do Senhor. Mas eu quero orar agora com você que está passando por uma aflição, por um problema na sua vida. Vem aqui para frente. Ou você quer representar alguém, vem agora que eu quero orar com você. Às vezes não é com você, às vezes é com alguém da sua família, um conhecido. E nós estamos na presença de Jesus. Jesus está conosco, Ele poderá abençoar você. Eu sinto a presença do Senhor. Feche os teus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Senhor Deus, esta é a tua palavra. Estamos crucificados com Cristo. A nossa vida não é mais própria. Nós vivemos por Ti, Senhor, e em Ti. E agora, Pai, eu coloco diante do Senhor a vida desses irmãos que estão aqui, dizendo nesta vinda até a frente, que estão confiando ao Senhor suas fraquezas, suas dores, suas lágrimas, as suas imperfeições diante do trono da glória. Coroas estão sendo colocadas aqui aos pés da cruz. Também dores estão sendo colocadas aos pés da cruz. E eu rogo ao Senhor que pelo poder que há no nome de Jesus, o Senhor esteja, ó Deus, trazendo alívio sobre os teus irmãos. Também virando a página na vida de alguns aqui que já não aguentam mais. Esse caminho, Senhor Deus, sempre leva para o final da fila. Tem gente aqui que não consegue, ó Deus, prosperar. Tem gente aqui que não consegue sair do mesmo lugar. Pai, que todo obstáculo espiritual seja tirado sobre o teu povo, em nome de Jesus. E se alguém está colocando aqui hoje uma enfermidade que os médicos disseram incurável, oh Senhor, tua palavra diz que o Senhor tomou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz, Pai, que sobre si o Senhor tomou todas as nossas enfermidades. Também o salmista diz, quando bendizia ao Senhor, que é o Senhor quem cura todas as enfermidades e perdoa todas as iniquidades. Por isso eu apresento os meus irmãos e sobre eles invoco o poder do sangue de Jesus sobre as suas vidas, sobre os seus pedidos, sobre as pessoas que eles estão aqui representando. Que o teu nome na vida de cada irmão e irmã seja na vida deles glorificado. Que assim seja. Amém e amém. Volte para o seu lugar. Pastor Rodolfo está com a palavra. Aqui. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé, por gentileza. Pode dar para os irmãos.
queria pedir para os irmãos ficarem de pé. À medida que você for recebendo uma coisa, Moisés vai continuar tocando o instrumental ali. À medida que você for recebendo os elementos, você senta, por gentileza, e aguarda para nós participarmos juntos deste momento. Bom, você vai. Os irmãos podem ir servindo. Pode ir. Pode ir servindo. À medida que você receber o pão, receber o suco, o vinho, você pode sentar e aguardar para nós participarmos. Você sentou, vamos ficar de pé enquanto servimos. Coração da noiva, nós vamos adorar o Senhor. O seu amor me fascina, mexe com meu coração. Enche-me de alegria,
Mas antes de eu ler o texto, 3 lembranças que a ceia deve trazer para mim e para você. Primeiro, Cristo se sacrificou por você. Segundo, Cristo ressuscitou por você. Terceiro, Cristo vai voltar por você. Cristo se sacrificou por nós. Cristo ressuscitou por nós. E Cristo vai voltar por nós. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23, diz assim: com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que transmiti na noite em que foi entregue o Senhor, tomou o pão e depois de dar graças o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que ele venha. E eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Por conseguinte, que cada um examine a si mesmo antes de comer desse pão e beber deste cálice, pois aquele que o come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Eis porque há entre vós tantos débeis e enfermos e muitos morreram. Em memória ao Senhor, eu creio que todos nós fizemos hoje um dia inteiro uma autoexame para participar deste momento. Em memória ao Senhor, depois de nós termos feito o nosso autoexame, pegue o seu pão, coma, participe deste momento da ceia do Senhor. De igual modo, pegue o seu cálice, que representa o sangue do Senhor, sangue puro, carmesim, derramado por mim e por você na cruz, do Calvário, para a remissão e perdão dos nossos pecados. Em memória ao Senhor, bebamos todos. Senhor, exaltado e glorificado seja o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor se sacrificou por nós na cruz do Calvário. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque mesmo nós não merecendo, o Senhor entregou o seu corpo, que foi dilacerado, moído, apanhou, foi furado, foi humilhado, foi maltratado por amor de nós. O Senhor derramou o seu sangue puro, sangue de um homem que não cometeu nenhum pecado quando esteve no meio de pecadores e num mundo cheio de pecado. Nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o sacrifício que o Senhor fez por nós é um sacrifício que nós não temos como pagar ao Senhor por tamanho amor, tamanha bondade, tamanho carinho, Senhor, com que o Senhor morreu para que nós não morrêssemos. Morreu porque nós não poderíamos e não conseguiríamos pagar o preço que precisava ser pago. E o Senhor pagou por nós com o sacrifício de Deus. Nós agradecemos também ao Senhor, Pai, porque o Senhor ressuscitou, mostrando a nós que o Senhor venceu e prevaleceu sobre a morte, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que o Senhor é o Rei do Universo, que nada nem ninguém pode deter o Senhor. E nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque o Senhor um dia vai voltar para nos buscar, para buscar aqueles que têm andado em fidelidade para com o Senhor, para buscar aqueles que escolheram viver uma vida para com o Senhor, para buscar aqueles que escolheram, Senhor, renegar este mundo, renegar uma vida de prazeres, mas ter o prazer de viver para o Senhor, o prazer de viver para a Tua obra.
misericórdia de nós, porque nós somos falhos, somos pecadores, mas enquanto nós estivermos nesta terra, nós continuaremos em nome do Senhor Jesus, tentando e buscando fazer o melhor e olhando para o Senhor Jesus firmemente, que é o autor e consumador da nossa vida. Que as tuas misericórdias, Pai, continuem se renovando na nossa vida a cada manhã, para que nós não venhamos a ser consumidos e que a nossa vida possa ser a cada dia um memorial para o Senhor. Muito obrigado por esta noite gloriosa. Obrigado porque nós podemos participar da tua ceia, podemos participar da tua mesa. E obrigado mais uma vez porque o Senhor se sacrificou, porque o Senhor ressuscitou e porque o Senhor voltará por nós. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.